Queridos e amados, graça e paz. Tá tudo bem com vocês? Saudade. Que o Eterno esteja no controle de tudo e que nós possamos permitir que Ele possa continuar regendo as nossas vidas e a gente viver sob seus cuidados e sob a sua proteção. Quero pedir aos novos inscritos que divulgue e compartilhe o meu canal e pedir àqueles que visualizam, mas ainda não se inscreveram, que se inscrevam, me ajude a fazer crescer cada vez mais este canal. Dê um like, o like é muito importante para que o YouTube divulgue essas mensagens com mais frequência para que outras pessoas possam serem alcançadas. Quero agradecer aos inscritos há mais tempo, que desde o início me acompanham, aqueles que visualizam logo de imediato quando eu gravo e aqueles que também divulgam e compartilham nesse meu canal. Eu quero, nesta terça-feira, dia 21 de setembro. Hoje termina o inverno e a partir das 0 horas de hoje inicia-se a primavera. Eu sou bastante friento, como também sou bastante calorento. Mas se eu tiver que optar entre o frio e o calor, eu prefiro o frio, com certeza. Mas vamos nos despedir desse inverno que esse ano ele veio e veio com, assim, bastante, trazendo pra gente, né, um inverno bastante gostoso, né, onde a gente pôde dormir, comer, desfrutar com mais tranquilidade, respeitando, né, aqueles que gostam, né, do calor. Há gosto para tudo. Queridos, eu quero compartilhar convosco uma palavra. E eu quero fundamentar esta palavra na epístola de Paulo, o apóstolo, aos 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu quero dar um tema a esta mensagem de hoje, como eu sempre dou. A religião faz da fé das pessoas comércio. Queridos, o apóstolo Paulo, ele aqui nesse capítulo 2, ele fala acerca da sabedoria do Espírito. E então, ele nos adverte, digamos assim, para que nós nos despertemos enquanto filhos de Deus, enquanto aqui vivemos. Muitos ainda não conseguiram entender que nós somos espirituais. Nós vivemos aqui, mas nós somos espirituais. Nós não somos carnais. Ou seja, nós não podemos viver em torno da carne. Nós não podemos estar presos às coisas desta vida, porque somos espirituais. Antes do nosso espírito ele ser revestido de carne, ele estava com Deus. O que é que estava com Deus? O que estava com Deus era o nosso espírito. Até que um dia, cada um de nós, em uma época, viemos ao mundo.
Ou seja, o nosso espírito foi revestido de carne. E nesse espírito, revestido de carne, habita o nosso espírito. Portanto, somos espirituais e não somos carnais. E então o apóstolo diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque no nosso espírito habita o Espírito de Deus. O nosso espírito é templo da morada do Altíssimo. Deus é espírito. E muitas ainda não conseguiram entender isso, não conseguiram alcançar isso. Por isso que muitos não entendem o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque as pessoas voltam para a carne, para a materialização das coisas. É isso que a religião faz com as pessoas. Materializam Deus. Seja no catolicismo romano, seja no espiritismo, seja no evangelho, seja na religião que for. Eles procuram materializar para que as pessoas possam buscar Deus. As pessoas ainda não entendem, ainda não conseguem compreender que Deus é espírito. E por ser espírito, ele habita no nosso espírito. E no nosso espírito, ele testifica que somos filhos de Deus. Verdadeiros filhos de Deus. Nós tomamos posse disso, nós vivemos aqui neste mundo como filhos de Deus, sabendo que no nosso espírito Deus habita. Portanto, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E como espirituais que nós somos, nós pensamos nas coisas do alto, nós pensamos nas coisas de cima, nós pensamos nos céus, para o lugar de onde um dia nós iremos retornar num corpo glorioso semelhante ao corpo de Cristo. Esse corpo espiritual que ainda nós não conhecemos, mas nós cremos, acreditamos nisso e vamos assim então viver para sempre com Ele. Ora, o homem natural não concede, não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Nós, do Evangelho da Graça de Deus, não nos estamos colocando num patamar melhor do que ninguém, mas nós vivemos isto aqui, vivemos o reino de Deus aqui. Nós estamos voltados para as coisas do alto, de cima dos céus. Nós pensamos nas coisas dos céus. Vivemos aqui como os espirituais, não mais como carnais. Portanto, não fazemos a vontade da carne. Paulo, o apóstolo, que trouxe para nós a revelação do Evangelho da Graça de Deus, ele diz, todas as coisas me são lícitas. E ele, em outras palavras, diz que tudo que ele quisesse fazer, ele podia fazer. Mas não lhe convinha fazer. Ele disse, não me convém fazer. Por quê? Porque ele era espiritual. Não era mais carnal. E sendo espiritual, não se inclina para as obras da carne, para as coisas da carne, mas sim para as coisas do Espírito. Portanto, nós cremos e acreditamos que o Espírito está sempre o quê? Forte. Eu me lembro que lá no sistema religioso é comum eles perguntarem assim, há uma luta entre a carne e o Espírito. E quem vence essa luta?
Aí uns diziam que era carne, outros diziam que era o espírito. O outro respondiam assim: aquele que você mais alimentar. Esse tipo de pergunta, para nós do Evangelho da Graça de Deus, nós não fazemos, não nos cabe, nós não nos preocupamos com isto, porque somos espirituais. E como espirituais que somos, estamos inclinados para as coisas do Espírito. E uma vez sendo espiritual, nós entendemos, nós compreendemos as coisas de Deus. E que para muitos parecem o quê? Loucura. Quando nós dizemos já somos abençoados, quando nós dizemos já somos protegidos, já somos guardados, quando nós dizemos que triunfamos e reinamos em graça, quando nós dizemos que já somos salvos, somos predestinados, somos eleitos, quando nós dizemos todas essas coisas que temos a mente de Cristo, isso para os carnais é um espanto. Eles acham isso uma loucura nossa. Mas Paulo diz aqui, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. As coisas de Deus, dos céus, do Espírito, se discernem espiritualmente. Isso não tem nada a ver com carne. Queridos, a religião promove uma espiritualidade fácil. Não precisam pensar. As pessoas lá não precisam pensar, porque pensam por elas, e esses que se dizem líderes religiosos, eles dizem para as pessoas o que as pessoas têm e devem fazer. São eles que ditam o que se tem que fazer e o que tem que se deixar de fazer. Eles criam regimentos, eles criam estatutos, eles inventam rituais, liturgias, e assim eles vão dogmatizando as pessoas, e as pessoas os têm como um líder espiritual. Eu tenho uma autoridade espiritual sobre você, e as pessoas acreditam nisso. Não é o Espírito Santo que habita no espírito delas, não. Porque essas pessoas, elas estão lá, mas elas são filhos de Deus. Elas são eleitas, são predestinadas, elas são salvas. Ainda não compreende, ainda não entende. Paulo diz, elas não podem entender, elas não podem compreender essas coisas, porque isso se discerne espiritualmente. Mas não, eles estão voltados para aquilo que eles veem, para aquilo que eles ouvem, para aquilo que eles escutam, para tudo aquilo que lhes ensinam. São guiadas por homens. Como a própria palavra diz, cegos guiando outros cegos. As pessoas não acordam, elas não despertam para uma realidade. E aí são pessoas reclamando, pessoas sofrendo, pessoas lamentando, desesperadas, aflitas. E aí correm para esses lugares para fazerem campanhas, para pedir às irmãs para orarem por ele, o pastor para orar por eles. E assim eles vão levando a vida e nada acontece na vida deles. Porque os olhos estão fechados, eles estão cegos. Eles não têm a mente de Cristo. Eles ainda não entenderam que eles são uma unidade no corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça desse corpo, não é o homem. É Cristo, o cabeça é Cristo. Eles nos atacam porque nós afirmamos isso, porque nós dizemos isso, que o cabeça é Cristo. Eles nos atacam porque nas nossas mensagens, nos nossos ensinamentos, nós estamos centrados em Cristo, o cabeça. A primazia é dele, nós reconhecemos. O primeiro lugar é dele. Somos guiados e dirigidos por ele. É ele quem tem o domínio sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo
escrevendo aos irmãos da Galácia, ele disse assim: eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Tome posse disso. Isso é uma doutrina, é um ensinamento transcendental, tanto para o povo da Galácia, como o povo de qualquer um outro lugar, como também nos alcança nos dias de hoje. Ser espiritual é isso, é não mais viver, é não mais se voltar para as coisas desta vida, é não pensar nas coisas da terra, é não estar voltado para o material, é viver Cristo dentro de cada um de nós. Isso é ser espiritual. Paulo, quando entendeu e compreendeu, ele disse: eu já não mais vivo. Quantos estão vivendo nos desejos carnais, na vontade da carne, voltada para o materialismo, pensando nas coisas da terra, indo em busca de riquezas, querendo barganhar com Deus, aí dão dízimo, fazem campanha, ofertam, porque colocaram na mente dessas pessoas que é dando que se recebe. Quando, se elas reconhecessem que Cristo é o seu único pastor, elas diziam como Davi disse no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada falta para aqueles que têm o Senhor Jesus como pastor. Mas lá na religião, eles têm o homem como pastor. Eles idolatram, eles endeusam, eles valorizam. Meu pastor, meu reverendo. Eu sou da igreja do pastor tal, do pastor fulano, do pastor ciclano. As pessoas se orgulham disso. E os pastores também se orgulham. Eles dizem: minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Ainda bota na conta de Deus, diz: Deus me deu essas ovelhas, Deus me deu esse rebanho. É assim que eles vivem, é assim que eles pregam, é assim que eles ensinam, é assim que eles acreditam. E aí não tem lugar para serem espirituais. Não há discernimento, porque eles estão voltados para as coisas desta vida. A maioria nesses lugares são crianças espirituais. Paulo, já nos seus dias, ele falava acerca disso. As pessoas haviam deixado o legalismo, ou seja, a religião, mas ainda mesmo estando no cristianismo, elas ainda estavam voltadas para as coisas desta vida, agiam como se fosse criança, não se desenvolviam, não cresciam. Vivia só tomando leite e não comidas sólidas. Então elas são crianças espirituais, porque elas não crescem, elas não querem crescer. Elas não querem crescer. E os seus líderes não querem deixar com que essas pessoas cresçam. Até porque muitos deles também são crianças espirituais. Gostam de oba-oba, de movimento, de reteté. Não aprende, não chegam a ser adultos. Eles preferem comer de tudo que lhes dão. Desculpa. É assim. Eles me fazem lembrar os passarinhos nos ninhos. Quando nascem, eles ficam lá com as suas bocas abertas, esperando que alguém lhes tragam alimentos. E então os seus pais vêm e colocam alimentos nos seus bicos e eles engolem e os olhos estão fechados assim, ó. E o alimento tem sido colocado nos lábios, no bico, na boca de cada um desses lugares. E as pessoas não estão nem querendo saber o que estão comendo. É como um pregador da graça,
ele diz assim, né? Eu já comi muito desse reggae. E aí eles estão assim. E aí sai repetindo aquilo que eles ouvem, aquilo que eles escutam. Eles saem passando um para os outros. Vocês percebem que essas instituições religiosas é tudo a mesma coisa. Um é a cópia, um é xeroque do outro. O que acontece num lugar, acontece no outro. Se alguém cria uma coisa e o outro acha que essa coisa é interessante, ele vai lá e cria também. E assim eles vão. E assim eles vão. E as pessoas se deixam levar por essas coisas. E não conseguem enxergar que no espírito dessas pessoas habita um Deus que é espírito, e os que o adoram em espírito e em verdade. E que esse Deus, o culto a ele é racional. Não é com a emoção, não é com sentimento, como a gente vê nesses lugares. Principalmente nas chamadas igrejas pentecostais e neopentecostais. Nas tradicionais, nem tanto. Mas nesses lugares chamados pentecostais e neopentecostais, tem que ter movimento, pula-pula, roda-roda. Tem que se falar em língua, tem que pular, tem que gritar, tem que dançar, tem que ter todas essas coisas. Porque se não tiver, segundo eles, Deus ali não está. Eles agem aos olhos corretamente, acreditando em tudo, porque esperam receber uma recompensa. Eles vão para esses lugares na espera de receber recompensa. Eu vou lá. Eles têm medo de uma punição divina, porque é isso que os seus líderes passam. Vocês podem ser punidos. Oh, Deus se ira. Oh, Deus castiga. Oh, Deus. Oh, e começa. E amedronta as pessoas, ameaçam as pessoas. Passam a ideia de um Deus carrasco, de um Deus tirano. De um Deus que quer punir os seus filhos. É isso que acontece nesses lugares. E as pessoas não acordam, elas não despertam. Desperta, tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos, porque está ali, está morto espiritualmente, como Paulo fala aqui aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Porque é assim que a religião ensina, punição divina. Deus vai te punir, Deus vai te castigar, Deus vai te lançar no inferno, o diabo vai tomar conta da sua vida. O adulto espiritual, ele tenta agir corretamente, porque tem a mente de Cristo. Venha para o Evangelho da graça de Deus. Viva a liberdade em Cristo Jesus. Deixe Ele dirigir sem reserva a sua vida. Viva para Ele 24 horas. Pensa nas coisas do alto, pensa nas coisas de cima. Você vai parecer louco, porque para os carnais isso é loucura, isso que nós estamos pregando, isso que nós dizemos acreditar. Para eles isso é loucura. Porque nós não cumprimos os rituais que eles cumprem. Não seguimos as suas liturgias. Não participamos dos seus cerimoniais. Não seguimos preceitos dos homens. Não estamos nos rudimentos da lei. Então, quando nós professamos esta fé, aos olhos de muitos parece loucura. É como alguns já disseram para mim, o Levi está meio... o Levi não está legal não. Porque eles me conheceram lá dentro do sistema religioso.
vivendo assim como eles lá vivem. Então, quando você rompe, quando você deixa esses lugares, eles te veem como uma pessoa meia louca ou totalmente louca. Já chegou isso ao meu ouvido. Eu não sei o que está acontecendo com o Levi. Eu não sei o que aconteceu com o Levi. O Levi deu uma guinada de 360 graus. Ele mudou da água para o vinho. A sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de pregar, a sua forma de ensinar. Isso tudo para eles parece loucura. Só que Cristo vive em mim. Eu não vivo mais. Essas coisas não têm mais lugar, essas coisas não têm mais lugares na minha vida. A minha mente é de Cristo. Eu sou espiritual. Eu sou verdadeiro filho de Deus. Eu me deixo ser guiado e dirigido por Ele. Eu procuro me submeter à sua vontade. Fazer a vontade do Pai. O Cristo Nazareno, quando Ele aqui esteve, mesmo humano que era, Ele passava para as pessoas assim: eu vim fazer a vontade do Pai. E no ato da crucificação, quando os pecados de todos ali, naquele mundo de Israel, estavam sobre ele, quando ele disse: possível, passa de mim este cálice, porque a dor era insuportável. Mas, porém, contudo, todavia, ele disse: seja feita a tua vontade. Era a vontade do Pai que prevalecia na vida do Cristo Nazareno. Tudo quanto ele fazia, ele dizia: Pai, seja feito segundo a tua vontade. O homem espiritual é assim que ele se comporta. Seja feita segundo a tua vontade. Ele se conforma com a vontade do Pai. Ele se conforma com a vontade de Deus. Ele não quer que a vontade dele prevaleça, mas sim a vontade do Pai, a vontade de Deus. Porque ele é espiritual. É por isso que nós não fazemos oração de petições, como se fazem nesses lugares. Nós rendemos súplicas de ações de graças a Ele por tudo, porque nós aprendemos que em tudo devemos dar graça. Mesmo que esse tudo não seja conforme nós queremos, mas nós damos graça. Estou empregado, graças a Deus. Dizer graças a Deus. Tem dinheiro, graças a Deus. Não tem, graças a Deus. Damos graças por tudo, porque sabemos que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas, que é Ele que dirige sem reserva a nossa vida. Queridos, o adulto espiritual, ele tenta agir corretamente porque tem a mente de Cristo. E espiritual, ele é e não é carnal. Ele reflete assim o divino que está dentro dele. Precisamos crescer e deixar de ser crianças. Precisamos crescer e deixar de ser crianças espirituais. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Para não sermos presa fáceis dos homens. Porque nesses lugares as pessoas têm sido presas fáceis do sistema religioso, dos líderes que eles chamam de líderes espirituais. Elas são presas fáceis. É tudo que o mestre mandar, faremos tudo, ou faremos todos. Estão lá fazendo. Com tudo aquilo que eles querem nos subjugar, com o intuito de ter sobre essas pessoas um controle e com isso alcançarem conquista, como vemos dentro desses lugares. Como criança espiritual, elas não questionam, mas acreditam em tudo. Tudo elas acreditam. Foi o apóstolo quem falou.
Foi o bispo quem disse. Foi o pastor quem falou. Foi o evangelista. Foi o professor da escola bíblica dominical. Foi ele quem falou. E aí as pessoas aceitam, acreditam, sem nenhum questionamento. Crianças espirituais precisam crescer, deixarem de ser crianças, começar a comer comida sólida. Então, esses líderes já estão sobre essas pessoas fardos pesados. E essas pessoas vivem presas e não são livres na pessoa do Cristo ressurreto, do Cristo que ressuscitou. É o Cristo ressurreto, é o Cristo que ressuscitou. Mas lá eles ainda continuam fazendo em memória de um Cristo que um dia morreu, o Cristo Nazareno. E eles estão lá todos os meses fazendo em memória dele, dizendo que Paulo mandou fazer isso. Porque Cristo, na ocasião da última Páscoa, ele disse aos 12 que ali estavam: fazer isto todas as vezes em memória de mim. Porque ele iria morrer, mas ele ia ressuscitar. Como ressuscitou? Cristo vive e vive para sempre. Capítulo 19, versículo 25 de Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. Jó já dizia isso, e um dia ele há de se levantar sobre toda a terra. O nosso Cristo é o ressuscitado, o nosso Cristo é o ressurreto. É ele que habita no nosso espírito, é ele que nos faz crescer a cada dia, cada vez mais, espiritualmente falando. Vivemos o seu reino aqui, na expectativa de um dia, num arrebatamento individual, como já aconteceu com muitos, vai acontecer com cada um de nós. E então vamos voltar para ele num corpo espiritual, num corpo glorioso, semelhante ao corpo dele. E há de nos ser revelado coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, coisas inefáveis, ainda há de nos ser revelada. E nós estamos caminhando, indo nessa expectativa. É por isso que nós, do Evangelho da Graça de Deus, não temos medo do inferno, não temos medo do diabo, não temos medo da morte, porque nós sabemos em quem temos crido. Abba Pai, beijo no seu coração, um forte abraço.